Então, o quiz não deu certo, mas a gente vai para a segunda parte da aula, certo? Hoje nós vamos falar sobre o módulo 8, que é, olha o título dele, Relações de Trabalho, Relações de Trabalho e Relações de Poder no campo brasileiro, no meio rural brasileiro. Galerinha, preste atenção. Nós vamos começar a aula de hoje fazendo uma atividade que eu mandei. É uma atividade que tem questões abertas, são 5 questões. Eu já mandei o link do vídeo para vocês. Vocês vão pegar o link do vídeo, à medida que vão assistindo, vão respondendo a atividade. Beleza? Aí a gente vai assistindo o vídeo, responde a atividade, daqui a 30 minutos a gente volta. O vídeo são 20 minutos, a gente dá mais 10 do tempo de execução dessa atividade. Tá certo? Então, vou mandar o link do vídeo por aqui também, para ficar mais fácil para você. Certo? Eu vou abrir, aí vai ficar, porque ele está privado. O vídeo está privado, mas ele vai pegar agora. Pronto. Agora vai. Ó. Então vamos pegar a atividade. São 5 questões abertas, certo? 5 questões abertas. Vamos responder e vamos contar 30 minutos a partir de agora. É porque tá atualizando, Luiz. Ele já está público já, viu? Dá só um tempinho aí que vai dar certo. Aí, já está público. Deu certo, né? Beleza. Então, ó, 30 minutos. Quando der 11h25, diga aí, Ana Flávia. 11h25 a gente volta. É a que tem questões abertas. Eu acho que é a primeira. São 5 questões. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, é a primeira.
Ô, Jogli, Sim, estou ouvindo. é para fazer essas questões de escrever ou aquelas de marcar? Aberta. No caso, essa que o senhor está espelhando. Isso. As questões abertas. Que a gente vai discutir elas daqui a pouco. Beleza, Ricardo. Falta aí 5 minutinhos, aí a gente vai começar a discutir as questões, certo?
Faltando 3 minutos, pessoal, para a gente começar a debater cada uma das questões. Vamos lá, pessoal? Vamos comentar as questões. Quem pode começar? A primeira questão, bem simples, diz o seguinte: cite e explique 5 fatores responsáveis pelo alto potencial agrícola do Brasil. Quem deseja? Eu peço que, por favor, ligue o microfone e responda. Pode sim, Gabriel. Alô? Tá me escutando, professor? Sim, pode falar, Gabriel. Beleza. O primeiro fator é a grande disponibilidade de água. O segundo é a grande extensão territorial do Brasil. A terceira é a grande diversidade de climas que possibilita. Também porque a gente tem muita terra fértil. E o quinto, eu acho que é por culpa, qual é o nome? Do que o próprio agronegócio já conta pela própria história econômica. Eu iria citar isso, no caso. Exatamente. Então, os 5 fatores responsáveis pelo alto potencial do Brasil no agronegócio. Você tem, primeiro, a extensão territorial do Brasil, beleza? Ou seja, nós temos espaço, nós temos também uma diversidade de climas. Diversidade de clima significa dizer que diferentes vegetais poderão ser plantados. Você tem disponibilidade de água. O Brasil tem 12% da água doce. Nós temos também solos férteis. Quem pode me dizer um desses solos férteis que no vídeo eu coloquei? Terra roxa.
Terra roxa, exatamente, galera. Então, coloque isso aí também na resposta, beleza? Terra roxa. Segunda questão. Obrigado pela resposta, Gabriel. Todos, alguém tem alguma dúvida nessa questão? Tá beleza? Suave, né, Pedro? Então vamos lá. Mais alguém? Alguém deseja comentar a sua resposta? Professor, Sim, pode falar, Luiz. os extensos territórios de plantação ficam mais localizados em que regiões? Luiz, o território do Brasil como um todo. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, significa dizer que nós temos espaço. Agora, dentro desse espaço, você tem principalmente a porção do sul do Brasil, o centro-oeste e a região norte, sendo as mais utilizadas pelo agronegócio. Vitória pergunta, professor, e a tradição agrícola também? Também a tradição agrícola, ou seja, desde lá de 1500, o Brasil é um país já acostumado a mexer com agronegócio. Primeiro a questão do pau-brasil, que na verdade é o extrativismo, mas aí depois você tem o pau-brasil, a açúcar, o café, beleza? Então, tá certo, Vitória. A tradição agrícola também. A segunda questão, mais alguém, ó, uma pessoa aí para responder a segunda questão. Quais são os 3 principais produtos de exportação do Brasil? Jogue. Sim, Seria cana-de-açúcar, café e laranja? ó, 3. Cana-de-açúcar, café e Laranja. laranja, né? Deixa eu espelhar aqui justamente isso que eu coloquei no vídeo. Pessoal, esse assunto, ele é importante, inclusive até para quem sabe uma redação do Enem, viu? Porque é importante que você saiba, como a gente já está estudando isso, que o Brasil vive um processo de... Eita, eu deixei isso claro no vídeo. Pode falar os estados sim, Gabriel. Pode falar, Gabriel. Ou não, o ideal é que a gente saiba os estados. Eu coloquei as cidades para poder a gente ter mais noção ainda. São esses. Olha só, galera. Principais produtos do agronegócio. Você tem aí a cana-de-açúcar, que é produzida principalmente no estado de São Paulo, nessas 3 cidades. Sim, Rosa Lúcia, sim. Certo? Basicamente essas 3 cidades aqui, na porção mais centro-norte do estado de São Paulo. Cidades como Ribeirão Preto, Bauru e Piracicaba. Lógico que a prova do Enem não vai lhe perguntar como é o nome das cidades. A prova do Enem já vai trazer isso aí, caso pergunte. Outro produto que o Brasil produz e exporta muito. Diego pergunta sobre a questão da soja, do milho. Jogle, a soja, o milho e a carne bovina também entram nessa questão? Também pode destacar, Diego. Viu? Beleza. Então, ó, o café. Café, os estados, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Quem foi que estava respondendo ainda agora? Essa questão 2? Eu, Jogle. Pronto. Então, ó, aqui, ó, laranja, produção maior também no estado de São Paulo. Nessas cidades, São José do Rio Preto, a cidade de Bebedouro, Araraquara e Matão. O Brasil também é um grande produtor de
Suco de laranja, beleza? Pronto. Respondida aí a questão, é um suquinho, né, Pedro? Respondida a questão de número 2. Alguém deseja fazer algum comentário sobre a questão 2? Perfeito. Ah, prefere maracujá, né? Beleza. Então vamos lá. Próxima questão. Próxima questão. Questão 3. Quem deseja responder a número 3? A 3 diz o seguinte, ó. Que relação podemos fazer entre o agronegócio brasileiro, os solos e as regiões que mais produzem grãos no Brasil? E aí, quem deseja responder? Ana Virgínia, a soja está entre um dos produtos mais exportados também, certo? Que inclusive tem no material que eu vou mostrar daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente vai falar de soja, beleza? Então, questão 3. Alguém, por favor? Vamos lá, galera. Questão 3. Liga o microfone e vamos debater a questão, por favor. Pessoal, olha direitinho aí essa questão. Olha só. Que relação podemos fazer entre o agronegócio, os solos e as regiões que mais produzem? Olha só, a região que mais produz os produtos do agronegócio são justamente aquelas regiões que estão em cima da terra roxa, que no caso as regiões sul, o sudeste e também o centro-oeste. Então, resposta da questão 3. Ei, galera, onde os solos são mais férteis. Exatamente, Lucas. O agronegócio é mais evidente. Isso mesmo, Lucas. Então, ó, se ligue nisso, ó. A produção é maior, a produção é maior nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Na área da terra roxa. Beleza? Então existe essa coincidência. Exatamente, Rosa Lúcia, está certa. Lucas coloca também a questão, o agronegócio é mais evidente nas áreas que o solo é mais fértil. Outro detalhe importante, que a gente já viu isso aqui faz tempo. Essa terra roxa, ela tem um... Qual é o surgimento dela? Como foi que ela surgiu? Como foi que ela apareceu? Através de uma erupção vulcânica. Através das erupções vulcânicas. Muito bem aí, Gabriel, Rosa Lúcia, Luiz, Vitória. Beleza. Mais uma questão, ó. Então, questão de número 3, respondida. Vamos para a questão 4. A questão 4 diz: identifique através de números derramamentos basálticos. Exatamente. Alguém coloca no grupo. Identifique através de números dados que comprovem a importância do agronegócio brasileiro.
Quem pode responder essa, por favor? Pode sim, Gabriel. Eu, professor. Vitória também, sim. Ah, não, vai, Luiz, vai, Luiz. Pode ir, Luiz. Certo, obrigado. Vai lá. Primeiramente, emprega 19% da população economicamente ativa, Isso. responsável por 48% das exportações. Em 2016, Perfeito. em 2016, tivemos um saldo comercial de 72 bilhões de dólares e Sim. contribui com 21% a 23% do PIB. Isso mesmo. Perfeito. E agora, quem mais? Veja aqui na tela. Ó. Pessoal, eu repito, vou reforçar esse aviso. Esse tema do agronegócio, ele é um tema forte para possíveis redação, não só do Enem, até mesmo da escola. Porque o que a gente vê, o Brasil passando por um processo de desindustrialização, a indústria está diminuindo de tamanho, enquanto que a agricultura está em expansão. Beleza? Então está aqui os dados que comprovam que o agronegócio realmente é importante no Brasil, como falou Luiz e também algumas pessoas no nosso bate-papo. Massa? Agora, tudo isso tem um custo, né? Qual é o principal custo do agronegócio? Que é o que vai falar a questão de número 5. A questão 5 diz, ó, cite e explique 4 críticas negativas do agronegócio no meio rural brasileiro, né? No Brasil. Rosa Lúcia coloca que são as questões ambientais. Posso responder isso aí, professor? Pode, vamos lá. Primeiro, os conflitos sociais causados pelo agronegócio, por culpa da expansão dos grandes fazendeiros contra as pequenas agriculturas familiares, o grande consumo de água, as precárias condições de trabalho, tanto que foi mostrado que um cara fazia um trabalho muito forte e recebia apenas R$ 30 por dia, se não me engano. Aí aqui é o alto índice de desmatamento, porque ocorre para a expansão da fronteira agrícola. E foram essas as 4 que eu coloquei. Muito bem. Mas alguém pode ligar o microfone para a gente conversar sobre essas consequências negativas? Eu coloquei que era o desmatamento, que causa o assoreamento dos rios pelos segmentos que não impedem de cair. Aí quando cai a Isso. assoreia. A diminuição da preservação das terras, tanto indígenas como quilombolas, pela expansão do agronegócio. O Perfeito. desemprego estrutural, que causa o êxodo rural e a má organização urbana. Exatamente. E a diminuição da biodiversidade, que diminui também os biomas. Perfeito. Que foi um assunto que a gente já estudou. Galera, agora, vamos pensar agora fora da caixa. Eu queria que 2 pessoas, de acordo com o aposto do conhecimento que a gente tem, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente já estudou ou já assistiu, eu queria uma pessoa para defender com 2 argumentos o agronegócio e uma pessoa para criticar negativamente o agronegócio. Ou seja, porque o agronegócio realmente é importante para o Brasil. E outra pessoa dizendo por que não é. Quem pode? Que foi basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Eu quero que a gente tome uma posição. Então, vamos lá, Gabriel. Liga o microfone e vamos nessa. Se quiser. Para eu Sim, pode defender, ir. tem que ter alguém atacando, né, professor? Então, vamos lá. Primeiro você vai defender o agronegócio, certo? Tá, Então, vamos lá. Carmen. Vamos lá. Então é melhor primeiro o ataque e depois a defesa, não, professor? Pode ser. Ah, então beleza. Carmen. Oi, Jogli. Vamos lá. Eu não deveria ser primeiro a parte positiva, depois Não eu tem ia. problema não. Tá bom, então alguns pontos Vamos lá. negativos do negócio Então, são olha que... só, você vai se posicionar o seguinte, você vai ser contra o agronegócio, não é isso? Sim.
Então, quais são os principais argumentos que você vai expor? Primeiro, o desmatamento, porque mesmo que o agronegócio seja uma atividade econômica muito importante no Brasil, isso ainda desmata uma grande parte da biodiversidade, matando, por exemplo, vários animais de extinção, várias espécies de plantas, como, por exemplo, a floresta amazônica, além de desmatar áreas que são, como é que eu posso dizer, legalmente protegidas, porque muitos se aproveitam disso para infringir as leis e desmatar a maior parte, né, do território brasileiro, assim. Também porque Beleza. gera um grande desemprego estrutural, porque mesmo que tenha uma parte boa, uma parte ruim, por exemplo, o agronegócio emprega uma boa parte da população, emprega sim, mas ao mesmo tempo que emprega, também desemprega, porque gera o desemprego estrutural, já que uma grande parte da mão de obra é substituída por máquinas, porque a cada ano, né, vai industrializando mais o campo. Isso. Aí isso vai criar impactos também nas cidades, porque como muitas pessoas do campo vão ficar sem emprego, muitas vão para as cidades, e isso vai gerar uma forte urbanização, mas não uma urbanização controlada, e sim desenfreada. Aí isso vai ser ruim, muito ruim para as cidades, porque quanto mais pessoas forem entrando de forma desordenada, aí o governo não vai conseguir atender a todo mundo, então vai faltar recursos, vai faltar saúde, vai faltar educação, vai faltar moradia. Aí isso vai gerar a favelização, porque como muitas pessoas vão ficar sem trabalhar e sem emprego, muitas vão viver nas áreas periféricas das cidades. Aí vão formar as favelas. Perfeito. Valeu, Carmen. Agora, Gabriel. Vamos lá, Bem, Gabriel. vamos começar. A primeira parte do Vamos lá. desmatamento. Quando você fala de desmatamento, você está falando sobre a expansão da fronteira agrícola no Cerrado e na região norte, que é a Amazônia. Quando se fala de agronegócio, está considerando a parte ampla. Essas partes não tem como defender, mas sim a expansão da fronteira tem. Afinal, existe uma grande região de nosso país que não iria sofrer muito impacto na fauna e flora nesse sentido, porque já tem muitas plantações que ocorreram por culpa da expansão dos portugueses, que é a região Nordeste. A região Nordeste no Brasil, a expansão dela não iria destruir muito a parte da fauna e na flora, como faz no Cerrado, no Centro-Oeste, e no Norte da Amazônia. Então, eu estou fazendo uma consideração que defendendo o agronegócio, no sentido que ele tem como expandir de áreas que não iriam ser totalmente prejudiciais para a gente no futuro. Afinal, os lugares que mais produzem são a parte da Amazônia e do Cerrado. E quando eu estou falando, é a região mais próxima da Caatinga, no caso, onde não iria prejudicar muito a gente. Infelizmente, o agronegócio tinha, junto com a urbanização, que a urbanização tem um pouco mais de pecado sobre isso, sobre a Mata Atlântica. Só que isso é uma parte mais litorânea do negócio. Eu estou falando mais a parte do sertão mesmo, que é possível fazer isso utilizando métodos como, por exemplo, utilizados em Sahel e etc. Então, eu estou utilizando esse tipo de expansão. Agora, a parte do desemprego estrutural. É interessante quando a pessoa fala do agronegócio, do desemprego estrutural, porém ainda temos que considerar que o agronegócio ainda emprega 19% da população economicamente ativa. Então, de certa maneira, ambas ficam anulando a outra. E quando você fala da expansão do agronegócio e, ao mesmo tempo, você tenta defender com a parte do emprego, cria o problema da criação de favela nas cidades. Que aí se vem ao problema do porquê, como surgiu as favelas. Eu vou dizer o exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro, que foi por culpa que tentaram urbanizar o Rio de Janeiro, e aí, para tentar parecer mais com Paris, o governo destruía as casas das pessoas pobres para colocar as construções e tal. E aí, as pessoas pobres, para conseguir tentar sobreviver sobre isso, foram para as favelas. Então, a criação das favelas não é porque o governo não conseguiu suprir a necessidade do povo, é porque o governo não quis suprir as necessidades do povo. É só porque a criação das favelas vai ser por isso. O governo não quis, o governo simplesmente desaparou e não quis nada.
E mesmo assim ainda tem uma alta cobrança de impostos, mas esse não é o caso. E é isso, essa é a minha defesa. Agora é o contraponto, eu acho. E aí? É o Então, seguinte, primeiro sim. você falou que a gente podia expandir o agronegócio para aquelas áreas que não iam sofrer tanto impacto, como uma área mais interiorizada, por exemplo, o sertão. Mas aí vai o meu contraponto. Como é que a gente vai expandir o agronegócio para uma região, por exemplo, o sertão, sendo que o agronegócio consome a maior parte da água do Brasil, sendo que no sertão, uma das principais causas, um dos principais problemas de lá é a seca. Boa. Eu acho que Lucas quer falar também, viu? Fora que a maior parte da população, que nem você disse, 19% está empregada, a maior parte vai ficar desempregada. Porque não adianta nada, sei lá, 500 pessoas foram empregadas, sendo que 300 foram demitidas porque foram substituídas por máquinas. E sobre o negócio das cidades, por que é que você acha que lá no Rio de Janeiro, lá no passado, aquela urbanização forte aconteceu? Justamente pelo mesmo motivo de atualmente, o êxodo rural. As pessoas ficaram sem emprego no campo. Posso responder? Gabriel? Deve. Primeiro, tá errado. Não aconteceu. O Rio de Janeiro não aconteceu por isso. Aconteceu porque o governo queria parecer como Paris. Tá no livro de história. O cara queria se parecer Paris e aconteceu isso. Mas isso teve uma grande consequência, Gabriel. Isso também gerou Não, um grande no campo. não. O governo simplesmente queria destruir a cidade para parecer como Paris. Não teve Sim, nada a ver com a chegada das pessoas. traçou um Pessoal, objetivo, mas teve outro, alcançou outro totalmente diferente. Isso acontece. Mas isso não teve é, nada a ver com olha a parte. só. Beleza. Olha só, galera. Então, assim, você vê que realmente são dois lados. Pedro tá gostando, né, Pedro? Olha só, são dois lados realmente quentes, né? Aquelas pessoas que defendem o agronegócio e aquelas pessoas que criticam o agronegócio. O mais importante, a gente enquanto estudante, é a gente ter essa visão dos dois lados, para poder então assumir uma postura quando assim achar necessário, certo? Gabriel coloca, eu ia começar a dissertar sobre a questão do libertarismo econômico. A gente vai continuar falando do agronegócio, tá certo? Outra pessoa gostaria de se posicionar, além dos dois, de Carmen e Gabriel? Outra pessoa, por favor? Vamos lá, pessoal? Pelo que vocês viram até aqui, Rosa Lúcia, o agronegócio tem mais pontos positivos ou negativos? Vamos fazer uma votação aqui no nosso chat, é só colocar positivo ou negativo. Um ponto para o negativo, dois negativos, três, quatro negativos, cinco negativos, uma pessoa a favor no momento, né? Então a maioria está sendo aspectos negativos. Já temos mais três pontos positivos. Realmente uma tristeza, né? Preste bem atenção nisso, galera. Olha só. Os críticos do agronegócio, anote isso aí. Os críticos do agronegócio, eles dizem o seguinte: seria muito melhor para o Brasil, por exemplo, pegar água, nós temos 12% da água doce do mundo, a gente pega essa água, com cuidado exporta. Daria muito mais lucro, não só financeiramente, mas principalmente em termos ambientais, sair exportando água do que está destruindo o ecossistema. Gabriel coloca a questão de dessalinizar. Não, exatamente. Pode ligar o microfone, por favor, e falar, Rosa Lúcia? Carmen também. Vamos fazer uma roda de conversa.
Rosa Lúcia coloca que é melhor produzir onde já tem, do que acelerar mais e aumentar a destruição. É porque assim, Jogre, o problema é Sim, você expandir sem sentido. O povo quer só expandir, expandir, e a parte ambiental, e também os quilombolas, os indígenas, tudo vai se acabando. Sendo que tem a área para fazer isso. O negócio é produzir direito, com novas técnicas, e é possível. exatamente. Beleza. Beleza. E ainda está rolando um bate-papo aqui sobre os meninos que estão contra e a favor ao agronegócio. Tá bonito de ver hoje, viu? Então se ligue nisso, ó. O agronegócio, os produtos do agronegócio, eles valem pouco e gastam muita água. Gabriel coloca. Beleza. Tranquilo. Vamos continuar aqui, ó. Pessoal, eu não sei se vocês chegaram a ler. Alguém pode ler para mim esse trecho, por favor? Eu posso, professor. Vamos lá, Luiz. O corte manual de cana-de-açúcar exige enorme esforço físico. Para que os boias frias consigam colher 9 toneladas de cana, são necessários mais de 3.000 golpes de facão, acompanhados de igual número de flexões da coluna por dia, sob o sol escaldante do interior paulista. Por esse esforço descomunal e segundo a quantidade de cana cortada, os boias frias obtinham um rendimento médio mensal em 2012 em torno de R$ 900, cerca de R$ 30 por dia. Além disso, os trabalhadores respiram o pó da fuligem decorrente da queima da palha de cana, procedimento usado para facilitar o corte. Desprovidos de máscaras, eles usam apenas um pano ou um lenço amarrado no pescoço para se proteger do pó e dos odores de agrotóxicos que são empregados amplamente na cultura da cana. A exaustão física, por vezes, acaba provocando a morte de muitos desses trabalhadores. Está previsto para 2014 o fim do corte manual de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Cerca de 70% da cana colhida nesse estado já é realizada por máquinas, e segundo os usineiros, a abrangência não é maior devido ao desemprego que pode causar. E aí, pessoal? Olha como é complicada a situação, viu? Complicadíssimo. Além da questão ambiental, tem essa geração de emprego, mas muitas vezes emprego que até maltrata a população. Imagine você fazer 3.000 agachamentos por dia para poder cortar a cana de açúcar. 3.000 agachamentos. Quem aí malha deve saber que quando faz estado de agachamento aí, sai todo dolorido na maioria das vezes. Realmente é complicado. Mais alguém deseja chamar a atenção para mais alguma coisa do que a gente debateu hoje? Professor, no caso, esse texto Sim, dividiu os dois lados, na questão de acabar causando desemprego de funcionários, isso. para acabar tendo uma maior produção e menor causa de problemas pulmonares para esses trabalhadores, no caso. Isso mesmo. Professor, como é que vem uma questão sua na prova falando do agronegócio? Primeira coisa, perguntar o que é o agronegócio. Quem sabe dizer o que é o agronegócio, que eu coloquei no vídeo? O que é o agronegócio? Quem pode conceituar para a gente? O que é agronegócio? Rosa Lúcia coloca a junção da agropecuária com a indústria.
Não necessariamente, desde que essa indústria esteja produzindo bens, máquinas, insumos que seja utilizado pela agricultura. Aí sim faz sentido você falar que a indústria faz parte. Vitória coloca, se estende também ao mercado do meio urbano, exatamente, Vitória. Deixa eu voltar aqui para o conceito de agronegócio que eu coloquei lá no começo da aula. Olha só, agronegócio é um termo utilizado para fazer referência ao contexto socioespacial da produção da agropecuária, incluindo todos os serviços, técnicas e equipamentos a ele relacionados, de maneira direta ou indiretamente. Então, os serviços rurais e urbanos, os urbanos, desde que sejam direcionados para a agricultura, realmente faz parte do agronegócio. Ô, Beleza? Diogli, Sim, pode falar. tem uma atividade que o senhor botou lá no Classroom que é de marcar. É para fazer ela Isso. também? Fazer essa questão agora, né? Faltando um minuto. Ela é bem simples. Ô, professor, Sim, sei que eu. Desculpa a pergunta muito atrasada, mas o senhor poderia repetir a resposta da questão 3 dessa atividade que a gente fez? vou te dizer agora, certo? Questão 3, Isso, obrigado. valeu. Vamos lá. Questão 3. Olha só, questão 3. As cidades que são mais fortes no agronegócio no Brasil são justamente aquelas localizadas no centro-sul, devido à presença do solo conhecido como terra roxa. Deixa eu espelhar ela aqui, ó. Olha só, Luiz. Tá aí a resposta. Professor. Tá. Apareceu, não foi? Sim, apareceu agora, obrigado. Pronto. Pessoal, então finaliza a atividade, aquela questãozinha de marcar, certo? E por hoje é isso. Beleza? Então, um abraço, pessoal. Até segunda-feira que vem, beleza? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Joglio, obrigado pela resposta.